Seja bem-vindo. Este é um espaço dedicado a compreender, com clareza e profundidade, os mecanismos que orientam o comportamento humano. Ao longo deste vídeo, vamos tratar de um tema que atravessa silenciosamente a vida de muitas pessoas: o domínio dos desejos sexuais da mente. Para alguns, eles surgem como impulsos insistentes, para outros, como conflitos internos difíceis de nomear, capazes de gerar culpa, dispersão, dependência emocional e relações desequilibradas. Muitas vezes, esses desejos não dizem respeito apenas ao corpo, mas a vazios psicológicos mais profundos, a solidão não elaborada, a necessidade de validação ou a padrões inconscientes que se repetem sem explicação aparente. A partir da psicologia analítica de Carl Jung, este vídeo vai revelar por que a mente cria essas forças internas, como elas se intensificam quando não são compreendidas e, principalmente, quais caminhos psicológicos permitem enfrentá-las de forma racional, sem repressão cega e sem auto-engano. Se você já sentiu que seus impulsos parecem conduzir decisões que não refletem quem você deseja ser, este conteúdo foi pensado para oferecer entendimento, estrutura e direção. Aqui o objetivo não é julgar o desejo, mas compreendê-lo e, ao compreendê-lo, recuperar o controle. Antes de seguir, um pedido rápido e sincero. Se esse tipo de conteúdo já te faz refletir, deixa o like agora, se inscreve no canal e comenta qualquer palavra aqui embaixo. Isso ajuda muito a manter esse espaço ativo. E fica até o final, porque o que vem depois conecta tudo e pode mudar a forma como você enxerga seus próprios impulsos. Agora, vamos direto ao ponto. O desejo que não é só desejo. Quando Carl Jung falava sobre impulsos, ele não estava falando apenas de vontade ou prazer momentâneo. Ele falava de algo mais profundo, quase invisível, que nasce quando a mente tenta preencher um vazio que a própria pessoa não reconhece. Muitos desejos sexuais aparecem exatamente nesses momentos. Silêncio demais, rotina vazia, relações rasas, sensação de não ser visto. A mente, então, cria uma urgência, como se dissesse: faça algo agora. E esse algo quase sempre parece físico, intenso, imediato. O problema é que depois do alívio rápido, sobra o mesmo vazio, às vezes até maior. Jung explicava que aquilo que não é compreendido no inconsciente retorna como impulso descontrolado. E é aí que muita gente se perde, achando que o problema é o desejo em si, quando na verdade ele é apenas um sintoma. Se você observar com atenção, vai perceber que certos impulsos aparecem sempre nos mesmos estados emocionais. E essa repetição não é coincidência. É um sinal claro de que existe algo por trás, pedindo para ser encarado, não evitado. E isso leva direto ao próximo ponto. Existe um momento silencioso em que o desejo aparece sem pedir licença. Não vem gritando, vem se insinuando. Geralmente surge quando o dia termina, quando o quarto fica quieto demais, quando o celular vira companhia e a mente começa a vagar. Muita gente acha que isso é só libido, impulso físico, necessidade do corpo. Mas Carl Jung enxergava algo mais profundo acontecendo aí. Para ele, o desejo sexual recorrente quase nunca nasce apenas do corpo. Ele brota de uma carência psíquica mal resolvida. É como se a mente tentasse compensar algo que está faltando: sentido, conexão, reconhecimento, identidade. Quando a pessoa passa o dia inteiro se anulando, se adaptando demais, engolindo frustrações, o desejo aparece à noite como uma válvula de escape. Não é prazer, é descarga. Não é vontade, é tensão acumulada. E o curioso é que depois que passa, sobra um cansaço estranho, às vezes até culpa, como se algo tivesse sido usado no lugar errado.
Jung dizia que o inconsciente fala por símbolos, e o desejo é um dos símbolos mais mal interpretados da vida adulta. Ele não pede obediência imediata, pede leitura. Quem reage sem entender entra em ciclos. Quem tenta reprimir cria conflitos internos ainda maiores. O ponto-chave está em perceber quando o desejo surge, em que estado emocional, após quais pensamentos, em quais dias ele se repete com mais força. Porque ali existe um padrão tentando se revelar. E quando você começa a notar esse padrão, algo muda. O impulso deixa de ser um ataque surpresa e passa a ser um sinal. Um aviso silencioso de que há algo dentro de você pedindo atenção. Não fuga. E é exatamente nesse ponto que muita gente começa a confundir controle com negação, sem perceber que esse detalhe muda tudo. Repressão não é controle, é adiamento. Existe uma ideia comum de que vencer desejos significa sufocar, ignorar ou lutar contra eles com força bruta. Jung alertava exatamente sobre isso. Tudo o que é reprimido não desaparece, apenas muda de forma. A mente funciona como uma panela de pressão, e quanto mais você empurra um impulso para baixo sem entendê-lo, mais ele volta distorcido, exagerado, fora de controle. É por isso que ciclos se repetem. Uma pessoa promete que vai mudar, passa um tempo controlada e de repente tudo retorna com mais intensidade. Não é fraqueza, é funcionamento psicológico. O desejo não está pedindo censura, está pedindo leitura. Quando você começa a observar o impulso em vez de reagir a ele, algo muda. Ele perde a urgência, perde o comando. Jung chamava isso de trazer o inconsciente para a consciência. E é exatamente nesse ponto que o desejo começa a revelar sua verdadeira origem, que quase nunca é sexual, mas emocional, simbólica, ligada à identidade e à forma como a pessoa se relaciona consigo mesma. E isso nos leva a um aspecto ainda mais profundo. Muita gente acredita que está no controle quando, na verdade, só está adiando uma explosão interna. É aquele esforço constante de não pensar nisso, não sentir isso, não querer isso. Por um tempo funciona. A pessoa ocupa a agenda, se distrai, se impõe regras rígidas, promete para si mesma que agora vai ser diferente. Só que a mente não funciona como um botão de desligar. Carl Jung alertava que tudo aquilo que é empurrado para fora da consciência continua ativo, só que nos bastidores. E o que acontece nos bastidores costuma ganhar força. É como tentar segurar uma bola debaixo d'água. Quanto mais você pressiona, mais ela tenta subir e quando escapa, vem com força. Na vida real, isso aparece em recaídas inesperadas, em impulsos fora de hora, em atitudes que depois parecem não combinar com quem você acredita ser. O problema não é falta de disciplina, é excesso de silêncio interno. Reprimir não ensina a mente a lidar com o desejo, apenas ensina a escondê-lo. Jung dizia que aquilo que não é integrado acaba dominando. Quando você finge que não sente, não elimina o impulso, só perde a chance de entendê-lo. E sem entendimento, o desejo continua mandando, mesmo quando você acha que venceu. O controle real começa num ponto desconfortável. Observar o que você sente sem reagir na hora, sem se punir, sem criar uma guerra interna. Não é ceder, é olhar de frente. Porque no momento em que o impulso deixa de ser um inimigo invisível e passa a ser algo que você consegue reconhecer, ele muda de lugar dentro de você. E é aí que a sensação de estar sempre lutando começa aos poucos a dar espaço para algo diferente, uma consciência que não apaga o desejo, mas começa a enfraquecer o poder que ele tinha sem ser visto. O desejo como mensagem, não como inimigo. Para Jung, a mente fala por símbolos, não por frases diretas. O desejo é um desses símbolos. Ele aparece como imagem, fantasia, impulso, mas carrega uma mensagem psicológica escondida.
Quando alguém sente desejos recorrentes, intensos e difíceis de controlar, isso geralmente indica uma energia psíquica mal direcionada. Não é excesso, é desorganização interna. Algo dentro da pessoa quer expressão, quer sentido, quer integração. Quando essa energia não encontra espaço na vida real, em propósito, criação, vínculo verdadeiro, ela escapa por onde consegue. E quanto mais você ignora isso, mais a mente insiste. O curioso é que quando a pessoa começa a compreender o que o desejo representa, ele muda de forma. Não some de imediato, mas perde o poder de dominar. Jung dizia que aquilo que você encara deixa de te controlar. Só que essa compreensão exige um tipo de atenção que a maioria nunca aprendeu a praticar. E é exatamente aí que muitos acreditam estar lutando contra o corpo, quando na verdade estão sendo guiados por algo muito mais silencioso e profundo, que ainda não foi nomeado, mas que começa a se revelar quando você conecta todos esses pontos. Em algum ponto da vida, a pessoa percebe que lutar contra o desejo cansa mais do que o próprio desejo. É aí que entra a virada mais difícil de aceitar. Talvez ele não seja um inimigo, mas um recado mal traduzido. Carl Jung dizia que a mente não desperdiça energia à toa. Quando um impulso insiste, quando certas fantasias voltam sempre nos mesmos períodos, isso costuma indicar que existe uma força psíquica procurando um lugar legítimo para existir. Pense em alguém que vive no modo automático, trabalha no que não gosta, se cala para não desagradar, engole vontades o dia inteiro. À noite, essa energia não some, ela precisa sair por algum lugar. E sai do jeito mais rápido, mais intenso, mais acessível. O desejo vira uma espécie de atalho emocional. Não porque seja errado, mas porque é o único caminho aberto naquele momento. Jung chamava isso de energia mal integrada. Não é excesso de desejo, é falta de canal. Quando a pessoa começa a prestar atenção no que esse impulso quer substituir, conexão real, afirmação pessoal, criatividade, presença, algo curioso acontece. O desejo perde o tom de urgência. Ele não desaparece, mas muda de papel. Deixa de ser um comando e vira um indicador, um aviso de que algo está desalinhado. Pessoas que entendem isso não vivem em guerra consigo mesmas. Elas observam, ajustam, redirecionam. E esse redirecionamento não é místico nem milagroso. É prático. Mudar hábitos, dar espaço ao que foi ignorado, construir vínculos menos vazios. Quando a energia encontra sentido, ela não precisa gritar. E quando para de gritar, sobra silêncio suficiente para perceber que o desejo nunca foi o problema central. Ele só estava apontando para algo que ainda não tinha sido encarado de verdade. Quando você junta todas as peças, algo fica claro. O desejo nunca foi um problema isolado. Ele sempre foi um efeito colateral. Ele nasce do vazio não nomeado. Cresce na repressão mal entendida e ganha força quando ninguém para escutar o que a própria mente está tentando dizer. Carl Jung defendia que maturidade psicológica não é ausência de impulsos, é capacidade de dialogar com eles. O verdadeiro controle não vem da negação, vem da consciência. Quando você entende de onde o desejo vem, em quais momentos ele aparece e o que ele tenta compensar, ele perde o poder de decidir por você. Não porque foi derrotado, mas porque foi compreendido. E isso muda tudo. A pessoa deixa de viver em ciclos de culpa, promessa e recaída e começa a viver com mais clareza, mais responsabilidade emocional e menos auto-engano. E o desejo deixa de ser um empurrão invisível e vira um termômetro interno, mostrando onde a vida está desalinhada. A reflexão que fica é simples, mas profunda. Toda vez que você tenta silenciar algo dentro de si sem entender, esse algo encontra outra forma de falar. A mente sempre encontra um caminho. A questão é se você vai continuar reagindo no automático ou se vai usar esses sinais
para construir uma relação mais honesta consigo mesmo. Porque no fim, vencer os desejos da mente não é sobre cortar partes de quem você é sobre integrar o que foi ignorado e assumir o controle a partir da consciência, não da fuga. E se este vídeo fez sentido para você, não encare isso como um simples conteúdo assistido e esquecido. Encare como um convite à observação. A mente revela muito mais quando você desacelera e começa a prestar atenção nos próprios padrões. Aquilo que você entende deixa de te dominar. Aquilo que você ignora continua decidindo por você. Fique com essa reflexão e permita que ela te acompanhe depois que o vídeo terminar. Nos momentos silenciosos, nas escolhas pequenas, nas reações automáticas. É aí que o verdadeiro trabalho começa. Aqui, a proposta nunca foi dar respostas prontas, mas oferecer clareza para que você construa as suas. Nos próximos conteúdos, continuaremos explorando esses aspectos ocultos do comportamento humano, sempre com profundidade, consciência e realidade. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar algo que antes passava despercebido, deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que mais fez sentido para você. Aqui, a conversa continua nos detalhes que quase ninguém observa. E aproveita os vídeos que estão nos cards, eles aprofundam exatamente esses padrões de comportamento e vão te ajudar a conectar ainda mais os pontos. Até o próximo vídeo.